Olá, querido irmão, bem-vindo. Bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Encontro com Yahweh da Palanca TV. A possibilidade de estarmos aqui esta hora a falar para si, neste horário, neste momento, é um motivo de dar graças a Deus. Se estamos aqui é porque a graça de Deus ainda nos alcançou. Não é nossa esperteza, não é nossa inteligência, não é nossa sabedoria, não é a nossa força. É somente pela graça. É pela graça que estamos aqui e é pela graça que quero lhe convidar a se juntar a mim neste momento, se lhe der jeito. Vamos agradecer ao Deus eterno, Criador de tudo, ao Deus infinito. Vamos agradecer mesmo porque Ele nos permitiu que você e eu pudéssemos estar aqui neste momento vivos ainda. Se lhe der jeito, é só fechar o olho. Se não lhe der jeito, não faz mal. Você nos acompanha, nós aqui vamos chamar o Eterno. Criador, nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado porque nos amas. Obrigado porque ainda tens um propósito conosco. Obrigado porque continuas a nos amar. Obrigado porque a tua graça, que é a única que nos basta, ainda nos alcança. Queremos te pedir neste momento que abençoe cada irmão, cada telespectador que está nos assistir em qualquer plataforma. Obrigado pela bênção, obrigado pela saúde e que o teu ar invada o coração daqueles que estão nas camas dos hospitais, padecendo de alguma doença, preocupados com situações adversas. A tua graça, que nos basta, é a única que precisamos neste momento. A nós, inspire-nos que o que falamos aqui neste momento possa provocar vontade de querer te conhecer mais. Obrigado por isso, em nome de Jesus, amado Salvador. Amém. Nesta edição eu vou começar com música. E o irmão Lucas Silva vai abrir esse espaço musical. Bem-vindo! É diferente, eu sei bem. Quando me apontas um dedo, veja só, o resto são teus vícios. O campo no meu olho, foste do primeiro a ver bem, mas tu permaneces o mesmo e dizes que tu és assim. Uma sentença de condenação foi proclamada e eu, pecador, devo morrer. Mas Deus lá no céu levantou do trono, chamou-me de filho e diz: tomei o seu lugar. Eu tenho um pai que me ama, eu sei bem. Eu tenho um pai que toma conta de mim. Eu tenho um pai que me quer, eu sei bem. Eu tenho um pai que toma conta de mim. Eu sou quem me condenará, sou escolhido. Ele já pagou o meu passado. Hoje me tornei uma nova criatura. Já não sou que vivo, mas Cristo vive em mim. Uma sentença de condenação foi decretada. Eu, Lucas, devo parar. Tu me julgaste pela aparência e
me rejeitaste, mas o meu Jesus me aceitou como eu sou. Eu tenho um pai que me ama, eu quero bem. Tenho um pai que toma conta de mim. Eu tenho um pai que me quer, eu sei bem. Tenho um pai que toma conta de mim. Mesmo quando eu erro, ele é meu pai. Eu reconheço e se importa comigo. Me rejeita no casamento, eu erro muito, mas eu tenho um pai que toma conta de mim. Me chuta na igreja, porque eu erro muito, mas eu tenho um único pai que toma conta de mim. Eu tenho um pai que me ama, eu sei bem. Tenho um pai que toma conta de mim. E quando os teus ações me repreendem com rigor, na presença de todos, falas o bem de mim. Ai, ai, ai. Deus do meu quarto, Deus da minha intimidade. Quando tudo parece escuro, tu estás comigo. Quando todos estão contra mim, tu estás por mim. Ai, ai, ai. Eu tenho um pai que me ama, eu sei bem. Eu tenho um pai, o Criador deste mundo. Eu tenho um pai, o grande Deus deste mundo. Me ama, eu sei bem. Ei, irmão Lucas, bem-vindo. Obrigado, bem-vindo. Como está? Obrigado. Tudo certinho? Tudo certinho, sim, sim. Tudo bom e tal. Quem é o Lucas Silva? Lucas de Jesus Vida. Lucas de Jesus Vida. É isso. E eu estou a te chamar Lucas Silva. Não faz mal. Lucas Vida. É um músico, compositor, servo de Deus, levita na igreja, Aleluia, Ministério Internacional. Está aqui representando a música, como eu falei a vez passada, quando eu estive cá num programa, dizendo que as minhas músicas são testemunho da minha vida. Você canta aquilo que viveste? É isso Ou aquilo aí. que vives? Que eu vivo. Que vives. Yeah. Ok. Pronto, você já tem quantas músicas gravadas agora? E tenho 6 músicas gravadas. 6 músicas gravadas. Está a vir CD, está a vir um projeto? Teve um projeto completo. Já são 6 que estão quase prontas, mas o plano é fazer 12 músicas. 12. 12 músicas. Está aberto para convidá-lo, para participar em concertos, ou só cantas na vossa igreja, lá no templo? Está tudo aberto neste momento, Tudo aberto. porque antigamente isso era na igreja. Ok, agora... E aí, neste momento que estamos abertos a receber qualquer tipo de Então você deixa o seu contacto aqui. O Deixa o contacto. Pode dizer. O contato é 923 28 12 40. 12h40. Para convidar, paga só é gratuito? Vai depender do convite. Ah, é? Vai depender do convite. Vai depender. Tá bom. Sim, sim. Assim, eu acho que sim, Vai depender convite. sim, vai depender sim. É Bom, isso. irmão Lucas, muito obrigado. É culo, abraço. Tudo junto. Até já. Obrigado. Muito obrigado. Nós hoje queremos começar a conversar. Os meus convidados estão aí e eu estou ansioso para lhes encontrar e começarmos a conversar. Nós vamos falar de um tema de interesse público. A grande preocupação hoje em Luanda, em Angola, principalmente aqui, é o nível da criminalidade. E parece que as coisas estão ficando fora do controle. As pessoas estão a ser assaltadas às 13 horas. Em plenas 13 horas, 12, 13 horas. À luz do dia, as pessoas estão a ser assaltadas à mão armada. À noite estão a entrar em casa. Estão a levar coisas. Se são mandados ou se é uma falha de segurança, ninguém sabe. Bom, os níveis de criminalidade no país estão muito altos. E o governo, que tem a responsabilidade de garantir a segurança pública, num dos pronunciamentos de um alto responsável, garantiu que
há um avanço nesta área e, principalmente, o convite é que o cidadão comum denuncie. E então os meus convidados hoje estão aqui para nos ajudar a refletir sobre isto e ver como é que a Igreja pode ajudar o Estado e pode participar nesse desafio da sociedade em melhorar a nossa condição de cidadania, a nossa condição. Então os meus convidados de hoje vão partilhar conosco os seus conhecimentos, a sua experiência e eu já vou sentar, vou saudá-los. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos e boa noite aqui na Palanca TV. Maravilha, muito obrigado. Os meus convidados de hoje são especiais porque eu tenho a irmã evangelista Esperança Fernandes e tenho o pastor Jeremias Nanga. Exatamente. São nossos convidados na edição de hoje. Pastor Jeremias, como está? Eu estou maravilhosamente bem, tal como Deus gosta e Satanás odeia. Bonito. Ah, é? Muito bom, muito bom. E a irmã Esperança, como está? Graças a Deus, estamos bem, estamos na paz. Tudo certinho? Na glória. Muito bom. Bem-vindos. Espero que as vossas famílias estejam bem e que dentro das vossas comunidades, as igrejas, onde vocês cultuam e praticam a vossa fé, estejam bem e principalmente que assistam este programa, né? Se lá em casa e na igreja se assistam a este programa, isso é importante para nós. Portanto, sintam-se bem, sintam-se à vontade e nesses momentos em que estivemos aqui a falar um pouco sobre essa questão da criminalidade, esperamos que vocês contribuam o máximo. Vamos priorizar as senhoras, já que elas têm prioridade, né? Exatamente. Afinal de contas, todos os meses são meses delas. Irmã Esperança, o nível de criminalidade no país está muito alto. Como disse em nota introdutória, as pessoas estão sendo assaltadas em pleno dia, luz do dia. Todos os dias, nos nossos órgãos de comunicação, vemos isso. A Igreja tem um papel muito importante neste processo. Se espera que a Igreja também participe na moralização. Também vê com grande preocupação essa questão da criminalidade como evangelista, no seu trabalho, lá no dia a dia, quando vai evangelizar. Tem-se deparado com desafios nesta vertente também? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui e debater um tema muito pertinente. Realmente, de um tempo a esta parte, tem estado um nível muito, muito elevado de criminalidade no nosso país. A Igreja tem como missão reintegrar o indivíduo para que esteja no meio social e colaborar da melhor forma possível. No sentido de que temos estado a fazer palestras. Certo. Há indivíduos que arrependem-se e tornam-se grandes servos do Senhor e prestam testemunhos valiosos. Mas há outros que, volta e meia, cometem novamente. Pessoas há que saem numa segunda-feira, estão detidos, e noutra segunda ou na quarta-feira voltam a entrar. Mas o Estado tem estado a fazer um papel muito importante, principalmente no que cerne a reeducação, a reintegração social do homem ou do indivíduo enquanto cidadão. Certo. Bom, aí fica uma preocupação muito grande. Me parece que há essa discrepância social, essa grande dificuldade que nós temos hoje da fome, da pobreza, tem estado a estimular que os jovens que deviam estar a trabalhar se furtem. As empresas continuam a despedir mão de obra, jovens que deviam trabalhar, e só a moralização, só as palestras a nível das igrejas, acha que resolve esse problema da criminalidade? Pronto, só essas palestras é uma participação importante junto do Estado para resolver esse problema da criminalidade? Na verdade, só palestras não, mas precisamos procurar mecanismos de criar empregos para que então o homem, em vez de sentir-se frustrado, porque muitas das vezes alegam isso, que não há emprego, que procuram e que fazem, então acham melhor viver essa vida. Mas o Estado tem estado a trabalhar para isso. Sim.
E também já há muito emprego no nosso país. Tem estado a trabalhar para isso. Pastor Nanga, Exatamente. como jovem, pastor jovem, imagino que se depara com vários desafios. Nos fins de tarde, há bairros aqui em Luanda, que você vê jovens assim, quer dizer, caenches, o termo é esse, jovens cheios de músculo e energia que às 10 horas da manhã, em pleno dia da semana, deviam estar a produzir. Estão sentados numa árvore a jogar, não territa, a jogar carta. E como pastor jovem que é, imagino que lá na comunidade onde mora, imagino que o desafio é grande. O que acha que a igreja deve fazer para ajudar a minimizar a situação da criminalidade, principalmente aqui em Luanda? Eu não vou generalizar a nível do país, porque há lugares que o nível de assaltos, o nível de ações criminais é reduzido em relação aqui. Exato. Mas tem se deparado com muitos desafios e o que acha que a igreja devia fazer assim, de forma específica? Bem, obrigado pelo uso da palavra. Reiteramos o nosso voto de saudações a todos que estão nos acompanhar, que a paz de Cristo Jesus possa nos alcançar. Bem, permita-me dizer que nós estamos a abordar uma temática que, de facto, reporta-nos, porém, a uma meditação funda e profunda em função do impacto que ela causa. Eu gostaria de começar a minha abordagem numa perspectiva sociológica. Repare, por exemplo, que no ponto de vista da sociologia, no âmbito da socialização, existem 3 instituições que têm como objetivo principal manter a estabilidade de qualquer sociedade. Estamos a falar, nomeadamente, da família, da escola e da igreja. Família é a primeira instituição que todo ser humano, por natureza, tem um contato. Depois vem a escola, que é uma instituição vocacionada para manter a formação dos indivíduos na sociedade. E vem a igreja, que é a reserva moral da sociedade, onde faz-se a emissão e a transmissibilidade de valores sensíveis, morais e espirituais. Portanto, a igreja, não obstante de ser uma instituição na qual conserva valores espirituais, fazendo parte de uma sociedade, naturalmente que tem responsabilidades acrescidas dentro dessa sociedade. E há muita gente que talvez podem apresentar uma visão meramente deturpante relativamente a isso que eu estou a falar, no quesito que tem a ver. Por exemplo, atendendo àquilo que é o nosso ordenamento jurídico, concretamente nos termos do artigo 10º, que estabelece o princípio da laicidade, né, que é a separação do poder, Estado e da Igreja. Então nós podemos dizer, não, essas situações têm a ver apenas com o Estado, até porque nós estamos num Estado laico. Não, a Igreja faz parte da sociedade e, não obstante de nós sermos cristãos, também somos cidadãos. Sim. E cidadania pressupõe dizer tomada de consciência e uma dualidade entre direito e dever. E nós que fizemos parte da igreja, somos nós também que fizemos parte da sociedade. Portanto, a nível da igreja, nós temos criado, eu vou falar de forma particular. Sim, a vossa experiência. Exatamente. Nós temos criado políticas que visam objetivamente, reduzir essas ações ou essas práticas erradas. Como, por exemplo? Por exemplo. Exatamente. A, B, C, D. Exatamente. Vamos ser pragmáticos, né? Essa é a ideia. Exatamente. Por exemplo, na questão que tem a ver com a consciencialização, moralização, a nível das nossas mensagens, apresentar aquela mensagem que transforma conforme a medida da forma. Aquela mensagem que purifica, justifica, santifica, também edifica. Apresentar às pessoas Cristo, modelo de Cristo. Porque nós, quando olhamos para Cristo, a primeira pergunta que nós remetemos a nós, faça aquilo que são as nossas ações. Ao fazer isso, será que eu estou dentro da vontade de Deus? Então, esse poder da consciência que leva as pessoas a fazerem uma introspecção em função do seu comportamento é extremamente importante naquilo que vai ser a mudança ou tentar moldar o ser do indivíduo. Porque nós acreditamos que a palavra de Deus é uma ferramenta que tem poder de mudar a vida das pessoas. E nós temos testemunhos visíveis, temos testemunhos
de pessoas que, noutra hora, viviam sobre essas práticas errôneas. Mas, pela graça de Deus, pelo poder da manifestação da palavra de Deus, essas pessoas foram transformadas, essas pessoas receberam Jesus e hoje vivem uma vida de bênção. E depois, a minha colega levantou um aspecto que é também importante, a questão da criação das redes de palestras. Mas, pastor, eu aceito ainda a minha aqui. Só palestras, só moralizar, chamar o camarada, falar com ele, lhe dar curso, dar o estudo bíblico, mas ele continuar com a fome. Isso não resolve. Exatamente. Isso não é um processo. resolve. E, aliás, resolve para algumas pessoas, nem em todos os casos. Porque você tem irmãos que, por exemplo, ele ganhava dinheiro roubando, assaltando, ganhava a vida na criminalidade. Ele sai dessa vida, vai para a igreja. Mudou de vida, ok? Ele aceitou Cristo, pronto. Aqui, na palavra, tenho que viver segundo o Cristo que ele quer. E não tem emprego na igreja. Então ficam no fim dos cultos, lá embaixo, na igreja, na porta, no fim dos cultos, a pedir ajuda, dinheiro. Você olha para ele e diz, mas esse irmão tem energia, podia trabalhar. E então isso também não é um espaço que abre para até frustrar a mente do indivíduo a partir do momento em que ele decide mudar de vida, mas não encontra no outro lado uma alternativa para praticar um ofício. Exatamente. Em outras palavras, as igrejas não deviam criar empresas, criar negócios para empregar essa gente, e se não fosse as igrejas, já que não é o papel básico delas, mas pelo menos irmãos, trabalhando nas empresas de irmãos, exatamente, cantina, loja, empreendimentos, enfim. Bem, eu consigo entender a dimensão da tua questão. Naturalmente que as primeiras abordagens que eu fiz foi a nível de uma visão bíblica. Bem, atendendo aquilo que é a nossa realidade socioeconômica, nós temos que ter a capacidade suficiente de poder admitir que, de facto, as coisas não estão tão boas assim, né? Estamos a falar, por exemplo, do índice elevado do desemprego. Estamos a falar da não criação totalitária daquilo que é a visão da empregabilidade. Há muito jovem desemprego, há muito jovem no desespero. Há outros até que acabam por desembocar depressão por falta mesmo do emprego, digamos. Mas o que nós precisamos perceber é o seguinte: não obstante de eu passar em uma situação de vulnerabilidade ou em uma situação de penuriabilidade, eu preciso manter aquilo que é o meu posicionamento. Porque eu não compreendo e não entendo, por exemplo, quando alguém vem me falar assim, eu estou a me prostituir ou estou a cometer essas ações que não vão de acordo com aquilo que é a sã convivência, pelo facto de eu estar desempregado. Eu conheço muitos irmãos que não têm emprego, mas pautam por uma conduta salutar. É uma questão que tem a ver também com a própria educação. Educação. Exatamente. A educação é uma ferramenta, para passar para a palavra da mesa, é uma ferramenta que consegue moldar o ser do indivíduo, moldar a sua forma de pensar, moldar as suas ideologias, moldar a sua forma de olhar as coisas. Então nós precisamos olhar também nessa perspectiva. Irmã Esperança, eu imagino o desafio que é um pai com 4, 5 filhos lá em casa, ter que sustentar uma família, não ter condições, não ter emprego, não ter capacidade, a mulher do outro lado a exigir, a pedir, a clamar. Eu imagino ser um desafio difícil para um homem chefe de família. E vem aqui o grande desafio. Apesar das adversidades, nós temos que manter a nossa educação, exatamente, o nosso caráter. Mas a fome não espera. A fome é urgente. E a minha pergunta insiste. A igreja, como instituição, instituição de Deus, a menina dos olhos de Deus, né, na terra, ela não devia fazer mais para ajudar a minimizar essa questão do nível de desemprego, essa questão das dificuldades que os chefes de família passam. As igrejas não deviam fazer mais. As igrejas, na verdade, têm estado a fazer.
Só que, atendendo à demanda, não dá para satisfazer a todos. Exato. Porque é um número, ou melhor, é um número muito elevado. Mas, naquilo que se pode ajudar, a igreja tem estado a fazer. Porque até há igrejas que dão formação superior para alguns irmãos que hoje são pastores, que hoje são pregadores, que hoje são diáconos, fizeram essas formações a partir mesmo das igrejas. Por exemplo, há vários filhos de irmãos que crescem. Por exemplo, eu posso ter um irmão que está a passar dificuldades, não tenho como empregá-lo, mas posso receber o filho ou a filha, ou então patrociná-lo, metendo-lhe na escola, pagando algum curso, uma formação de culinária, uma formação de pastelaria, não é? E que ela possa daí criar o seu próprio negócio. Mas é aí onde eu queria chegar. Esse era o ponto que eu queria chegar. Ações práticas. Exatamente. Para Exatamente. criar mecanismos para que as pessoas ou a sociedade saia do mau caminho para o melhor. Pode-se fazer isso. Mas Até há quem consiga também desenvolver e tornar-se um grande ou uma grande empresária. Mas há quem também, infelizmente, não perde o foco. Pode até ter o princípio, tu podes até patrocinar ou as instituições superiores, não é? Ajudar esse cidadão ou indivíduo. Mas essa pessoa depois perde-se. Os bancos financiaram muitos empresários, muitos pastores, desculpa dizer isso, mas é verdade. Há quem fez para o seu benefício próprio, em vez de ajudar o pacato cidadão que precisa. Mas falta também, às vezes, o amor ao próximo. Ainda nos falta isso. Ainda nos falta. Ainda nos falta isso. Porque há quem se sente bem vendo o seu irmão a mendigar. Mas eu tenho em casa a arca cheia, a cozinha ou a despensa cheia, e vejo o meu irmão a sofrer. E ainda tenho que dizer, o mendigo veio bater, alguém bateu a porta, a mamãe está a pedir isso. Olha, diz que eu também não tenho. Ele que vai lá procurar emprego. Mas aonde? Mas aonde? Se cada um de nós for solidário com o outro, podemos sim, senhor, ajudar. O meu realizador, ele faz-me sinal para eu ir a intervalo. Mas eu antes quero vos deixar já uma pergunta. E você em casa também aproveita a refletir desta pergunta. Um cristão se apanha um gatuno em flagrante e lhe faz o quê? Como é que o cristão trata o gatuno? Ok, está aqui. Peguei ele. Como é que o cristão age? Vamos ao intervalo. Estamos de volta no Encontro com Yahweh da Palanca TV. Nós estamos a falar da criminalidade hoje. As igrejas têm um papel importante neste processo. As igrejas precisam ser, elas são por defeito, mas precisam melhorar a questão da participação e da ajuda que devem dar ao Estado no sentido de melhorar a nossa condição de sociabilidade. E eu, quando fui ao intervalo, deixei aqui uma pergunta. Como é que o cristão deve tratar um gatuno pego em flagrante? Ai. É um desafio muito grande. Há tentações que, às vezes, nós não podemos chamar para nós, né? Porque, como cristão, imagino que o cristão deve exercer o perdão, mas a lei Deve ser aplicada. Deve ser aplicada. Exatamente. Para corrigir, para melhorar, enfim. Então, eu quero saber de vocês como é que o cristão deve proceder pegando um gatuno em flagrante. Nós temos várias situações. Os bandidos, quando invadem nossa casa, eles não têm piedade. Exato.
não tem um mínimo de piedade. E quando os bandidos entram na nossa casa e eles nos deixam bem fisicamente, só temos que dar graças a Deus. É a certeza de que Deus esteve, o anjo esteve na porta a proteger, porque essa gente quando entra são animais irracionais. Lá dentro de casa são animais irracionais. E, no entanto, qual é o papel do cristão? Pronto, está aqui. Eu peguei em flagrante. Está aqui. Eu gostaria de ouvir os meus convidados. Exatamente. É uma questão interessante. Permita que eu diga o seguinte. Não obstante de nós sermos cristãos, como eu disse anteriormente, também somos seres humanos. E ser cristão não pressupõe dizer na prática ser tolo. Nós precisamos ter uma compreensão nítida a esse posicionamento. Ser cristão não significa ser tolo. A questão que coloca, eu enquanto cristão, se me deparar ou se prender alguém que entrou na minha casa para poder surrupiar, qual seria o meu posicionamento? Bem, existem vários organismos a nível da sociedade, várias instituições. E cada instituição, por si, tem a sua objetividade. E nós, quando olhamos, por exemplo, para a corporação da polícia, ela visa essencialmente para manter a segurança dos indivíduos na sociedade. Então, eu, enquanto cristão, um bom cristão e um bom cidadão, eu tenho que cumprir aquilo que são os preceitos apresentados na lei. Ao encontrar um gatuno em minha casa ou querer me fazer mal, eu pego o indivíduo e levo para as instituições competentes e vai ser apresentado ao Ministério Público. Agora, tem uma outra questão. Vamos supor, se eu estou em casa com os filhos, né, e pretendo me defender. Vamos lá, sou cristão, tenho uma arte. Eu posso me defender no sentido de bloquear este indivíduo. Agora, não é porque eu sou cristão, eu deixo com que ele faz e desfaz. Até porque, a nível daquilo que são as Escrituras, a palavra de Deus, nós podemos tentar fazer aqui um recurso estratégico a nível do Antigo Testamento. Nós vamos encontrar, por exemplo, pessoas que se defenderam e acabaram por matar, mas para se defender. Por isso é que nos 10 mandamentos, onde está escrito não matarás, na versão original não está escrito não matarás, está não assassinarás. Porque eu posso matar alguém em minha defesa. Isso acontecia no povo de Israel. Quando havia essa guerra entre o povo de Israel, matavam-se. E nós podemos perguntar, mas um Deus tão poderoso permite isso? Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas cometeu várias ações que, no ponto de vista daquilo que talvez é o âmbito da legalidade, pode ser uma prática errada. Não, porque ele matou em detrimento de quê? Poder defender o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. Então, eu acho que nós devemos pautar pelo princípio da legalidade. Apanhando um gatuno, temos que naturalmente apresentar as instituições que de facto têm essa responsabilidade. Irmã Esperança, a mesma pergunta. O meu colega disse muito bem. Eu, na qualidade de cristão, apresento as instâncias superiores e que o Estado, ou que a lei, há de tratar dele. Dá tratamento. Dá um tratamento, sim. Dá tratamento. Certo. Não tem uma surra à parte, Não. Uma coisa assim vossa, só lá em casa. Apanhamos o gatuno antes de ele entregar na polícia. Primeiro ainda vamos lhe dar aqui um chugo de porrada. Não, porque a questão da defesa pessoal e a questão de autodefesa, ela é importante. Exatamente. Como disse e muito bem, o cristão não é tolo. É um cidadão comum que, pronto, a despeito de ser cristão, também tem sensações, tem sentimentos. E a lei funciona de uma forma diferente. A lei funciona num formato diferente. A lei precisa, se é flagrante, se não é flagrante, pode ficar em casa e o processo vai correr. E a Bíblia nos aconselha que vocês, irmãos, devem evitar os vossos problemas levar no tribunal. É o que a Bíblia fala. A Bíblia diz, olha, vocês, irmãos da igreja, não é? Está lá. Os irmãos da igreja, evitem levar os vossos problemas ao tribunal. Resolvam lá no vosso âmbito. Bem, eu sou apologista que isso tem a ver com interpretação, né? Eu, por exemplo, costumo dizer que
a falta de interpretação dos textos isolados ou a falta de entendimento dos textos isolados na Bíblia, em algumas vezes constitui a maternidade dos hereges. Por isso é que, em algumas vezes, vamos notar e anotar várias gente criarem doutrinas que não estão de acordo com a visão bíblica porque pegou apenas uma partícula. Ou seja, texto sem contexto é pretexto. Nós precisamos entender o que a Bíblia realmente está a passar nisso. Vamos supor um exemplo muito prático. Se eu tiver em um litígio com alguém roubou minha viatura ou alguém fez mal à minha filha, e eu, enquanto cristão, será que eu não posso recorrer a essas instâncias? Uma vez que a Bíblia vai dizer que dai a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Porque esses homens aí foram instituídos por Deus. A constituição desses organismos na sociedade foram constituídos por Deus. Por isso é que a própria Bíblia vai dizer também, nós devemos respeito aos governantes da terra. Então, se cria uma instituição para resolver essas situações, por que eu, enquanto cristão, se tiver a passar nessa situação, não posso remeter a minha situação no tribunal ou na justiça? Então, nós devemos ter aqui a capacidade e a maturidade espiritual de poder entender realmente o que a Bíblia quer passar para nós, o que esse autor, né, exatamente queria passar para nós. Eu acho que é extremamente importante, sob pena de nós aqui criarmos algumas hermenêuticas ou interpretações que não vai de acordo com aquilo que é a visão da palavra de Deus. Então devemos levar mesmo a justiça. Eu acredito o camarada sim. leva a mesma justiça. Nada de surra antecipada, uma coisa assim. Não, mas se for também, é necessário. Sim, é necessário. Mas não devemos uma cocada de leve é necessário. É necessário. Mas não devemos fazer justiça por mãos próprias. A questão eu não levaria na perspectiva da justiça. Porque se nós falarmos que não é necessário, vamos supor, eu enquanto pai, se tiver um filho que está se a comportar mal, e as pessoas... Não, filho é diferente de gatuno. gatuno. Não, mas as pessoas precisam também ser purificadas, algumas vezes. Não, filho é diferente de gatuno, porque o gatuno, aliás... Ele vem para matar, roubar e destruir. Gatuno como não um entra na filho. sua casa com lapiseira, não. Mas seu filho, imagina, se a gente purificar o filho, que é nosso filho, quanto mais gatuno que não é nosso parente. Algumas vezes também é necessário, porque é isso que disse, e muito bem, gostei. Não obstante de nós sermos cristãos, temos sentimento, temos temperamento e temos comportamento diferente. Aqueles que são mais agressivos, aqueles que são mais calmos. Mas eu acho que nesse sentido também não é mal corrigir dessa forma. Uma puxada de orelha também faz bem. Da próxima vez não vai cometer. É importante. É importante. Só que, vezes, a pessoa vai pensar que é só um coco ou uma puxada de orelha e acaba morrendo. E também vai à cadeia. Aí já é negativo. Eu, por exemplo, já Em função da sua defesa própria, já é lesado. Você bate o acaba gatuno, sendo arguído. Ele te rouba, você lhe bate e lhe mata, Ainda você não vai preso. responder. Sim, tem que responder. Cometeu. Exatamente, vai ter que responder. Mas, felizmente, o nosso ordenamento jurídico, pelo menos, abre uma exceção a esse tipo de caso. Por exemplo, se eu, ao me defender e acabo por tirar a vida de alguém, o peso da lei não é maior em relação àquele que tirou vida por espontânea livre vontade. Então, a nossa lei ou a nossa Constituição, ela abre também essa exceção. Essa exceção. Exatamente. Mas é um desafio muito grande, imagino que a questão da criminalidade é antiga. Olhando para a Bíblia, olhando para o histórico da Bíblia, lá nos primórdios, já haviam vândalos, gatunos, assaltadores, sempre houve. E hoje o sistema é tão moderno, o sistema de assaltos está tão desenvolvido, que volta e meia, olha, uma senhora foi presa, desviou 1 bilhão de kwanzas no banco. 3 pessoas desviaram 10 bilhões, eu não estou falando milhões, 10 bilhões no banco. Quer dizer, aquilo está... E há um vídeo que passou numa das nossas cadeias televisivas aqui, em pleno dia, acho que eram 12, 13 horas, os bandidos entraram na loja, imobilizaram todos, assaltaram a loja em pleno dia. Acompanhe esse vídeo. Tem um outro vídeo a passar também, uns jovens, imagino que... Pronto, não quero dizer que eles todos eram assaltantes, imagino que sejam crimes diversos, eles aparecem a cantar sobre Jesus na cadeia, a cantar com muita euforia. Eu, particularmente,
Sempre que vejo aquele vídeo, eu penso assim, se esses cidadãos gastassem essa energia para cantar na igreja, não precisariam ir cantar na cadeia. Nem tão pouco precisariam ir se converter na cadeia. Se eles gastassem essa energia que mostram agora, então Jesus, nosso agora, que estão a mostrar agora, se mostrassem lá, se mostrasse aquilo na igreja, porque a maior parte das igrejas tem ministérios para jovens, tem grupos de juvenis, grupo de adolescentes, programa, as igrejas todas, eu me arrisco a dizer todas as igrejas, têm programas para jovens. Eu mesmo nasci e cresci na igreja, sempre estive envolvido com atividades religiosas ligadas à moralização. Olha, vamos aqui no acampamento, vamos ir pregar, vamos ir cantar, vamos ir louvar, vamos visitar. Enfim, quer dizer, você tem um conjunto de produtos dentro da igreja que não te abrem espaço para você ir lá fora se vandalizar. E então depois aparecem, olha, não, Jesus, nós te amamos. Então o camarada está na cadeia, você olha assim, prejudicou uma família, roubou alguém, matou pessoa, prejudicou. E depois ter que chegar nesse nível, ter que chegar, agora arrependi, mas criou constrangimento. Mas aí está o fator transformação. Enquanto seres humanos cometemos, falhamos, vamos ser reintegrados. Foi para aquele sítio para sair como uma nova criatura. Temos vários exemplos no nosso país. Pessoas que foram grandes, assaltantes, batuqueiros e tudo, mas e hoje uns são pastores. E passam testemunhos. Eu conheço um pastor, não vou dizer quem, que foi um grande batuqueiro no passado. Mas batuqueiro altamente perigoso. Hoje é pastor. Hoje prega o evangelho. Amém. Aqui já passou também um pastor assim. É verdade. Hoje ele prega, ele arrependeu-se na cadeia, saiu daí uma nova criatura e passa o testemunho para aqueles que lá estão. E na cadeia, infeliz ou felizmente, tem transformado muitas vidas. Exatamente. Transformado muitas vidas. Muitas É vidas. pena que essas pessoas precisam ir na cadeia para se transformar, Sim, né? mas Deus usa assim as pessoas. Tem-se dito, quem não aprende com amor, aprende com dor. É verdade. Né? Então, é mais ou menos nessa perspectiva. Só que tem também um grande problema que eu gostaria aqui de fazer menção. Se nós olharmos a maior parte das sociedades desenvolvidas, estamos a falar em termos de capitais humanos, eles investem muito num elemento chamado IDH, que pressupõe dizer Índice de Desenvolvimento Humano. Nós, a nível do nosso país, temos essa dificuldade. Quando as pessoas crescem mentalmente, quando as pessoas crescem a nível da sua consciência, conseguem ter uma percepção diferente das coisas, dificilmente praticam essas ações. Se nós olharmos nesses países onde o índice de criminalidade é tão reduzido, a política que eles criaram é exatamente essa. Por isso é que essa redução, daí o Estado ou o governo tem essa imputabilidade de criar essas balizas que vão solucionar esses problemas a nível das periferias. Porque se nós irmos nas periferias, a maior parte das pessoas que cometem essas ações, nós vamos encontrar o estado precário que eles vivem. Vamos encontrar a situação difícil que essas pessoas vivem. Então, você poderia se criar, por exemplo, uma política que tenha a ver, dentro dessa visão, da transformação, dentro dessa visão, do desenvolvimento do próprio ser humano. Até porque as igrejas têm feito isso, algumas igrejas têm feito isso. Nós, por exemplo, a nível da nossa igreja, nós todos os sábados temos contato direito com a juventude a nível das periferias. Manter aquela conversa, aquele diálogo, aconselhamento. E levamos também algumas coisas para fazer distribuição. Porque tem pessoas que antes de ouvirem a palavra de Deus, vão ter que comer alguma coisa. Então, naquela conversa, você aproveita, apresentar a palavra de Deus e vão conversar. Somente daquela conversa é que vai desenvolver o pensamento da mudança. E nós também devemos admitir que isso é um processo gradual. A conversão, ela também não acontece, se não for fora da vontade de Deus, de um dia para outro. É um processo gradual. Então, devemos ter atenção também a esse aspecto. Mas vocês acham que a nível das estruturas do Estado, a nível social, regime ao qual nós todos estamos submetidos, mesmo sendo cristãos, vocês acham que as leis deviam ser mais duras para desestimular? Porque só aconselhar, por exemplo, 24 anos, uma pena de 24 anos de cadeia para alguém que assaltou, matou, roubou,
24 anos passa rápido. 24 anos na cadeia é diferente de 24 anos literal, porque você tem uma pena de 24 anos com bom comportamento e tal. Essa pena cai. Quando você já tiver completado mais da metade da pena, você pode continuar em regime preso, mas em casa. Enfim, no fim das contas, o teu 24 anos, você com 18, 16, 17 ainda pode sair. E se brincar, ainda sai com 10. Às vezes até sai lá sem pena, sai mesmo antes. Então, vocês acham que a nível do Estado, as penas podiam ser mais duras? Porque nós sabemos que há países que têm penas cumulativas. Você cometeu, roubou, matou, Violou. junta tudo. Exatamente. E isso vai dar 100 anos. 100 anos, vais ficar preso. Morreu, mas ainda estás preso. Quer dizer, vocês não acham que o Estado devia ser mais duro e a nível, atenção a isso que eu vou dizer, a nível do processo judicial, talvez se fosse mais rápido, se fosse mais célere, se a coisa fosse, olha, entrou, queixou, comprovou, puniu, já está lá. Talvez os gatunos não podiam começar a compreender que não vale a pena porque nós estamos aqui fechados. Porque, imaginem, aqui, numa rua pública, em plenas 13 horas, um assalto à mão armada, é um exagero. Alguma coisa está a faltar? Alguma coisa está a faltar. Eu não sei se todos temos que ser polícia. Não sei. Faz todo sentido. Mas na minha modesta opinião, enquanto um pregador e enquanto um ser social, eu acho que de facto o acréscimo das penas não muda em nada. A questão está na consciência e na mentalidade. Está na consciência e na mentalidade. Porque nós conhecemos, eu até estava a partilhar com a minha colega sobre uma situação de um jovem que foi condenado 12 anos. Depois dele sair, nem fez 2 semanas, foi roubar novamente e morreu carbonizado. Eu estava a me perguntar, por amor de Deus, eu estou a falar de 12 anos na cadeia, privado da sua liberdade. E atenção que nós, quando falamos do princípio da liberdade, estamos a falar de um princípio que está plasmado na Constituição. Agora, alguém vai coartar o teu direito da liberdade durante 12 anos e você sai, nem faz um mês, em 2 semanas você volta. O problema está onde? O problema não está na aplicabilidade do tempo. Está nas políticas que vão mudar a consciência e vão transformar o ser dos indivíduos. Esse é o grande problema. É o grande problema. Não está na aplicabilidade do tempo, não. Está mesmo na questão da consciência. Da moralização, da mudança. Nós precisamos pensar. A minha mãe costuma dizer, quem pensa, repensa e dispensa o que não compensa. Então, nós precisamos chegar nesse nível, de olhar para as coisas nessa perspectiva. Só aí é que nós estaremos, de facto, a avançar. Irmã Esperança, aumentar a pena. 24 anos é pouco. Se aumentarmos a pena no sistema, alguma coisa muda, resolve, estimula, ajuda, não significa nada. Se os processos a nível das instituições judiciais demorar menos, em vez de fazer 1 ano para condenar, demora menos tempo, ajuda, resolve, desestimula, ou acha que é só questão da consciência mesmo? Na minha humilde opinião, mesmo questão de consciência. Consciência. É aquilo que eu havia dito. Há pessoas que são soltos numa sexta-feira e voltam noutra quarta-feira. E a pessoa se pergunta, mas meu Deus, não sentiu nada aí dentro? Aquele sofrimento, aquele cheiro, aquela confusão. Mas há quem fica confortável essa vida, porque os que estão fora sofrem. Ele aí dentro ganha amigos, tem comida a horas, tem roupa, tem tudo. Fica confortável. Não, e ele é preguiçoso, torna-se uma pessoa preguiçosa. Ele sabe, não, eu quando for fora vou fazer aquilo e aqui dentro eu encontro acolhimento dos meus familiares. Se calhar os outros amigos compartilham aí comida e tudo mais. E acha que a vida é feita assim. Tem comida a hora, tudo tratamento, está doente. Sai gordinho. Nós até. aqui tem que ficar o quê? Ele não, já tem tudo. Por isso aí. é que os líderes, alguns líderes religiosos, alguns pecam no sentido de tentar apresentar mensagem. Eu aqui estou a falar das pregações. Quando um líder prega o que o povo gosta de ouvir e não o que o povo deve ouvir, constitui também essas ações. Porque se nós observarmos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo do número 4, do seu parágrafo 17,
Jesus pregava dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus não pregava o que o povo gostava. Jesus pregava o que o povo devia ouvir. Eu já fui ministrar numa igreja e por uma questão de ética, não vou aqui enfatizar o nome, nem mencionar a nomenclatura da igreja, onde preparei uma mensagem para falar sobre o arrependimento. Só que é uma igreja onde contém muitas entidades do nosso país. Sabe o que é que o pregador me disse, ou o pastor da igreja? Disse: não, meu filho, você vai ter que trocar de tema. Não pode falar Não aqui pode, do arrependimento. não pode. Os anjos e Deus são meus testemunhos. Você não pode pregar sobre esse tema. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que estão naquela igreja são pessoas que fazem parte do aparelho do Estado e alguns também já tinham sido notificados. Então, nós conseguimos aqui entender mais ou menos como é que as coisas funcionam. Se eu, enquanto um líder, pautar pelo evangelho genuinamente verdadeiro de Cristo Jesus, evangelho cristocêntrico, o evangelho que fala do arrependimento, a devoção, trazer essas mensagens, as pessoas que estarão lá ouvir, querendo como não, a palavra de Deus é que nem um martelo. Ele bate, 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 até um dia essa pessoa abrir seu coração e decidir com que Jesus habita nele e transforma a sua vida. Então, a nível da igreja, passa necessariamente também dentro dessas margens. Precisamos apresentar evangelho que, na verdade, trazem também essas visões de arrependimento e bem-estar a nível da própria sociedade. Se os cristãos se juntarem em jejum e oração, aqueles jejuns sistêmicos, olha, para a nação, vamos orar, vamos jejuar, esse jejum para a redução da criminalidade resolve, ajuda, vai ter um impacto, ou do nosso lado como cristãos vai sobrar só mesmo ir palestrar, ir localizar as pessoas, trabalhar para mudar a consciência de quem nos abrir a porta para falar conosco? Exatamente. Nós não podemos colocar na mão de Deus o que Deus colocou em nossas mãos. Tem coisas que não é oração, é consciencialização. Tem coisas que não é oração, é educação. Tem coisas que não é oração, é transformação. Porque essa ferramenta que Deus nos deu é para nós aplicar. Nós não podemos colocar a oração no lugar da consciencialização. Porque tem pessoas, você precisa lhe colocar sentado e conversar com ele. A vida é assim, 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 assim. Olha, se você continuar com esse comportamento, vai perigar o bem-estar da sociedade. Você está trazendo uma consciência inovadora a nível dessa pessoa. Porque a oração, ela também tem uma particularidade muito profunda. Se essa pessoa não entender esses princípios preliminares, vai ter dificuldade em entender a dimensão da oração. Nós precisamos, primeiramente, pautar pelos princípios que acabam por ajudar as pessoas a olharem para os seus comportamentos e falarem: não, esse comportamento periga o bem-estar da sociedade. Mas não podemos dispensar a oração. Até porque uma das coisas, para terminar, uma das coisas que a Bíblia, ou Deus, nos manda fazer sem parar é orar. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Orai sem cessar. Sem cessar. Irmã Esperança, a mesma pergunta. Jejuar, orar, pode ser uma ferramenta ou... Pode ser. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Mas também a família constitui um fator fundamental na vida de qualquer indivíduo. Tudo começa pela base. Há casas que acordam: bom dia pai, bom dia mãe, acabou. Cada um pegou na mochila, foi. Se o que aconteceu durante o dia, o que está acontecendo com o filho ou com o marido, ninguém quer saber. Encontram-se de novo: boa noite, tu entrou no quarto, outro pega num pão, vai para ali. Desculpa, amanhã que filhos são esses para essa sociedade? Mas aquelas casas que você acordar, o filho sabe: mamãe, bom dia, papá, vamos orar. Antes de sair, filho, durante o dia, filho, como é que estás a passar? Onde é que estás? Esposo, onde é que estás? Amor, está tudo bem, está tudo bem. Quer dizer, criamos padrões diferentes para uma sociedade melhor. Porque tudo vem mesmo pela base. Eu costumo dizer, tudo começa pelo berço. É verdade. Você não vai esperar. De pequeno você não educou o teu filho. E quando crescer, você espera bons frutos. Não é possível. Não tem como. Não, o filho passa todo dia no vizinho, sabe que são 21 horas, o filho ainda não chegou. Ele, quer dizer, ele assume o papel de pai. Quer dizer, o pai é que espera o filho em casa. Outros até querem deixar Deus educar os filhos, né? Não pode. Agora então que há esse modernismo, os WhatsApp, os laptops. O filho está a chorar, o pai pega, entrega e fala: dá no fulano. Não quero barulho, eu tenho que repousar. Quer dizer, nem sequer ouve. Por isso é que temos filhos muito frustrados hoje. Exatamente.
Esses O filho não tem frustrados com depois quem são bandidos conversar. amanhã. Ele amanhã vai num grupo do amigo e fala, vamos fazer isso, olha, você fuma isso, chega aí, vai ali, São faça aqueles tipos de pai que substituem presença com presente. Sim. E é Não é? complicado. Exatamente. O pai sai de casa, deixa o filho na cama, volta, ele encontra no mesmo posicionamento. Na cama. Não tem aquela interação, aquela interatividade familiar. É necessário, por isso é que eu disse, para nós termos uma sociedade altamente estável, elas passam necessariamente por 3 instituições. Certo. Família, escola e Igreja. Igreja. E essas 3 instituições precisam trabalhar essa tricotomia, eu até chamo essa trindade, né? Que nem Pai, Filho e Espírito Santo. Devem trabalhar numa única visão, num único pensamento. Eu gostaria de continuar convosco, ficar aqui um dia inteiro. Gostaria. Nem acabaríamos, porque esse tema é muito amplo. Eu gostaria de ficar aqui muito tempo, mas a minha produção não me deixa. Mas fica aqui o compromisso de voltar a tê-los aqui. Maravilha. Desde já agradecer a vossa contribuição. Muito obrigada. Cremos que a vossa presença foi pertinente. Nós agradecemos muito por tê-los aqui. E continuem a aceitar o nosso convite sempre que ligarmos, sempre que pedimos para vocês virem aqui dar a vossa contribuição. Porque esse é um programa relevante, é um programa que chega na casa de muitas famílias, Exatamente. é um programa que é muito assistido em muitos lugares e nós agradecemos pelo carinho da vossa audiência. E então, muito obrigado. Assim, em nota de conclusão mesmo, de forma cirúrgica, uns agradecimentos para irmos embora já. Começamos então com a irmã Esperança. Muito obrigada mais uma vez à produção. Nós agradecemos. Estaremos sempre aqui ao vosso dispor. Muito obrigado. Eu agradeço novamente pelo convite que me foi emitido. Que Deus em Cristo Jesus possa continuamente e veementemente abençoar as nossas vidas, abençoe Angola de forma extraordinária. E para terminar, eu apelo com que essas 3 instituições, por amor de Deus, família, que os pais sejam zeladores pelos seus filhos, velam pelo comportamento e bem-estar dos filhos. Que na escola os professores se capacitam naquilo que é a transmissibilidade do conhecimento. E a nível das igrejas, que os líderes possam trazer mensagem que não vão galvanizar os corações dos crentes, mas aquela mensagem que vai nos reportar uma reflexão e nós olharmos para a cruz, olharmos para Jesus. Muito obrigado. Eu vou. Muito obrigado mesmo por terem estado aqui. Eu vou. Para a semana temos encontro marcado aqui na Palanca TV. Eu aproveito esse espaço para agradecer uns amigos que estão procurando, uns amigos, o Toy Chinelo e uma equipa de jovens que andam de lugar em lugar a procurar alguns papéis, alguns documentos passados em meu nome. Eu agradeço mesmo. Muito obrigado. Para a semana temos encontro marcado. Tchau, 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 tchau. Eu fui.